Bem-vindos! Hoje nós vamos analisar os fatores internos do texto, coesão e coerência. Esses tópicos vocês conseguem acessar através das páginas 124 a 139 da apostila de vocês. Na aula anterior, vocês viram o que é o texto. Quais foram as características que vocês conseguem encontrar e também quais são as que vocês conseguem identificar até para que considerem o texto como um texto. Hoje nós vamos ver alguns fatores importantes para a qualidade de um texto, como a coesão e a coerência, que é a clareza e a concisão. Bem, antes de iniciarmos especificamente abordando a coesão e a coerência, é importante lembrar que para compreender a noção de coesão e coerência, deve-se considerar primeiramente a hierarquia de valor que existe dentro de um texto, que vai desde a palavra que compõe o texto até o texto em geral. Essa hierarquia é que vai determinar se o texto tem coerência ou não. E também deve-se considerar o significado que este texto propõe e como é composto, como é organizado este texto. Então, a gente vai fazer uma análise, essa análise por partes. Bem, vamos utilizar um exemplo agora da apostila de vocês, né? Notem que há duas frases, né? A primeira, vocês olhando, não tem uma certa compreensão, até porque não há uma certa coerência, né? Dia é muito, este, especial, vida, minha, em. Então, há um deslocamento de palavras aí que nos dificulta a compreensão. Já a segunda frase, vocês observem que há uma organização. Essa organização chama-se sintático-semântica. E esta frase, a gente visualizando, efetuando a leitura, consegue identificar uma coerência e uma coesão. Por isso, conseguimos compreender a frase quando efetuamos a leitura. Então, este dia é muito especial em minha vida. Então, houve uma compreensão e há um sentido proposto sobre essa frase. Bem, para entender a coesão textual, ela tem a ver com a maneira como se processa a ligação entre os elementos que constituem um texto. Esses elementos, eles podem ser palavras, orações, frases, parágrafos. De uma certa forma, né, esse texto ele tem que conseguir transmitir ao leitor qual foi a ideia que o autor teve. E os mecanismos que estabelecem essa ligação entre o autor e o leitor são chamados de referenciais ou sequenciais. São eles que dão sentido, dão ligação, dão coesão ao texto. E são eles que permitem que você ou eu consiga compreender o texto de uma forma coerente. Bem, a coesão referencial, ela é um elemento, ela é um mecanismo que colabora com a compreensão do texto através do uso de elementos coesivos que dão coerência, né? E dentro desses elementos nós podemos encontrar as classes gramaticais, que são os artigos, os pronomes, os numerais, os advérbios, os verbos. Eles funcionam como elementos de conexão, elementos que fazem a conexão e também possibilitam que, ao interpretar o texto,
consigamos identificar a coerência textual. Então, esses elementos conectam as diversas partes de um texto, sejam através das orações, ou das palavras, ou dos períodos, como eu disse a vocês. Ele trata de um recurso que possibilita a coerência, a coesão, e que também ocorre quando um termo ou uma expressão do que já foi dito no texto, ele seja retomado por meio de um outro termo que o substitui. Funciona como elementos de retomada, que são chamados de anafóricos, ou como elementos de antecipação, são chamados de catafóricos. Mais à frente, vocês vão ver em exemplos como funcionam essa retomada de elementos, como funcionam a antecipação desses elementos, chamados também de anafóricos ou catafóricos. O termo anafórico é uma palavra ou uma expressão que serve para retomar um termo que já foi falado, que foi dito, que já foi expressado no texto. Vamos compreender melhor. Somente retomam aquilo que já foi dito no texto. Então, o que acontece? O termo ele vem antes do elemento de referência. É complicado? É, mas com um exemplo, eu acredito que vocês vão conseguir compreender melhor. Para simplificar, o elemento anáforo, eles são um conector, ele é um conector usado para se referir a um termo que já foi usado. Por exemplo, na frase João está doente, vi-o na semana passada, nós temos a letra O como um pronome. Essa letra ela está se referindo ao João, que está doente. Então, como eu não quero fazer uma repetição, fazendo uma referência na frase sobre o João, eu não vou escrevê-lo novamente, eu não vou citar o nome do João novamente, eu vou destinar um pronome que consiga que eu identifique ou o leitor identifique que eu estou fazendo uma referência ao João. Então, eu não preciso escrever novamente João dentro desse parágrafo, dessa nova frase. Então, eu posso citá-lo fazendo uma referência com um pronome. Então, em vez de ficar João está doente, vi o João na semana passada, eu vou estruturar a frase com uma forma que possibilite o leitor, ao ler a frase, identifique que eu estou falando do João. A segunda frase também é uma frase anafórica. Vocês vão perceber que há uma referência na segunda frase que está sendo citada na primeira. Ana comprou um cão. O animal já conhece todos os cantos da casa. Então, a palavra anafórica é o animal. Então, em vez de escrever Ana comprou um cão, o cão já conhece todos os cantos da casa, para não repeti-la e para que o leitor compreenda que o animal que eu estou me referindo na segunda frase é o cão que a Ana comprou, eu não vou repetir a palavra cão, eu vou escrever animal. Então, isso são frases anafóricas. O termo ele está se referindo a um elemento que já foi dito na primeira frase. Então, isso são frases anafóricas que podem ser identificadas. Ficou claro? Vamos entender agora o que é um elemento catafórico. Há também dois exemplos para vocês. O elemento catafórico ou os elementos catafóricos são aqueles que fazem referência a um termo que vem depois.
e estabelece com ele uma relação não autônoma. Ele é dependente daquele termo. Simplificando, elemento catafórico ele é usado para se referir a termos que já foram citados na sequência do texto. Por exemplo, a irmã olhou e disse: João está com o ar cansado. O termo subsequente, o termo que vai vir, é o João. Então, em vez de repetir a palavra, o nome, na primeira frase, eu escrevi um pronome, o pronome destinado o, que está se referindo ao João. Então, por isso que o irmão olhou e disse: João está com um ar cansado. Então, o João está se referindo, o pronome o, está se referindo ao João. A segunda frase: os nomes próprios mais utilizados na língua portuguesa são estes: João, Maria e José. Em vez de repetir novamente os nomes, eu usei um termo de indicação que faz a referência aos nomes João, Maria e José. Então, o termo de referência é a palavra estes. Em vez de reescrever a frase, os nomes próprios mais utilizados na língua portuguesa são João, Maria e José, eu não quero repeti-los, eu vou usar um termo de referência, de indicação, estes. Então, por isso, a palavra estes, ela é denominada como um elemento catafórico. Bem, um outro termo importante que vocês devem ter atenção é o termo substituído ou retomado, que geralmente ele é compreendido de acordo com o contexto da situação. Neste exemplo que eu coloquei para vocês, estamos aqui para examinar o caso. O aqui ele está se referindo ao lugar, à situação. Então, o que acontece? Não há sobre esta frase um lugar concreto. Então, deve-se supor ou deve-se levar ao entendimento de que se trata um local em que ocorre uma determinada situação e que está sendo examinado um determinado caso. Então, o aqui deve-se levar como referência um determinado lugar. É o termo de substituição ou de retomada. No segundo exemplo, o artigo definido, neste caso o artigo a, ele está retomando a um termo que está especificamente ligado à carta. O a, ele faz referência à carta que vem logo em seguida sobre a estruturação da frase. Por exemplo, o que vocês estão visualizando aí. Encontrei a carta sobre a mesa. O artigo a está se referindo à carta que vem logo a seguida, que é um substantivo. Então, tem dentro desta construção, dentro desta frase, um artigo bem definido que vocês conseguem identificar na construção. Aí a pergunta é: quando eu vou utilizar isso? Quando eu tenho a necessidade de saber sobre artigo definido, termo substituído, o que é anáfora, o que é catáfora? A intenção é que vocês construam um texto coerente, um texto que seja compreensível. Então, a formação da construção do texto depende muito desses elementos de conexão. Quais são os momentos que vocês vão utilizar um artigo?
Quais são os momentos que vocês podem repetir uma palavra ou um termo? Qual é a palavra que vocês podem utilizar como referência? É essa compreensão que vocês têm que ter muito bem desenhado na mente. Como vocês vão construir um texto. Então, esses elementos de coesão, eles são importantes para que vocês construam um texto coeso, um texto claro, um texto coerente, de fácil interpretação e de fácil entendimento. Tá? Isso aí não é uma fórmula pronta, eu tenho que saber tudo para escrever um texto. Se o texto tem que ser compreendido por um leitor, tem que se escrever de forma correta, tem que se utilizar termos definidos, termos na língua portuguesa, na linguagem que uma outra pessoa consegue compreender e entender, tá? Por isso, é essa finalidade de vocês analisarem esses fatores internos que estão dentro de um texto. Um outro elemento também que deve se tomar ter um pouco de cuidado é em relação à ambiguidade, né? Na hora que se está escrevendo um texto, acontece sim de dar um duplo sentido à frase ou um duplo sentido no parágrafo. Então, é importante ter uma certa cautela em relação a essa ambiguidade que pode surgir na construção textual. Por exemplo, nós temos duas frases aí, né? A ambiguidade, para deixar bem claro, ela ocorre quando um elemento faz referência a dois antecedentes. No final da apresentação, vocês vão ver que há algumas sugestões na construção de um texto, tá? Então, vocês vão perceber que para construir um texto, vocês têm que seguir alguns critérios e ter algumas cautelas para que não ocasione dupla interpretação, não ocorra ambiguidade, não haja repetições de palavras em determinados parágrafos. Então, essa cautela vocês têm que ter. No exemplo, eu quero que vocês percebam que houve uma ação em que o convite, você não consegue saber a quem ele foi destinado, né? Ela convidou o irmão do namorado que chegou atrasado para a festa. Então, dentro dessa estrutura, dentro desta frase, não consegue se identificar a quem o convite foi destinado, se foi ao irmão ou ao namorado. É por isso que o elemento ele acaba conferindo esse duplo sentido, essa ambiguidade. Quem ela convidou? O irmão ou o namorado? Quem chegou atrasado? O irmão ou o namorado? Um outro exemplo. Carlos pegou o ônibus correndo. Neste caso, também não sabemos e também não conseguimos identificar quem estava correndo, se era o Carlos ou se era o ônibus. Percebam a ambiguidade nessa construção dessa frase? Então, o que a gente pode também afirmar que há um duplo sentido nesse discurso apresentado, tanto na frase de cima quanto na frase de baixo. Então, é importante ter essa cautela quando se vai construir um texto, uma frase e um parágrafo. Dentro da construção textual, dentro do contexto textual, nós podemos utilizar dois mecanismos, o hipônimo e o perônimo. Esses mecanismos, eles atuam como um recurso coesivo lexical que permite a abordagem de um tema, de uma construção de parágrafos ou de um texto, e eles permitem que vocês não façam repetições vocabulares.
O hiperônimo, eles são palavras de sentido genérico. Já os hipônimos são palavras de sentido específico. Eu coloquei para vocês uma tabela com exemplos para que vocês identifiquem o que é um hiperônimo e o que é um hipônimo, tá? O hiperônimo, ele pode ser cor, ele pode ser fruta, ele pode ser veículo e assim por diante. Agora, se eu estou construindo um texto, estou fazendo referência à cor e eu não quero repetir as cores, eu posso utilizar a palavra cor de uma forma muito mais genérica, em vez de repetir as cores dentro de um parágrafo ou dentro de um texto, até para que o texto ele não fique um texto repetitivo e cansativo. Um outro recurso que pode ser utilizado na construção do texto é a autonomásia, que é um processo de substituição de um nome próprio por um outro que seja do senso comum, que seja conhecido por todos. Por exemplo, na apostila de vocês tem a frase "A Rainha dos Baixinhos estreia novo filme". Todos nós sabemos que esta Rainha dos Baixinhos, ela está se referindo a Xuxa Meneghel, né? Então, é uma celebridade, muitas pessoas conhecem, então eu posso utilizar essa autonomásia. Em vez de escrever Xuxa Meneghel, eu escrevi Rainha dos Baixinhos, que é um nome comum que todos conhecem. Um outro mecanismo também que pode ser utilizado, embora eu tenha inserido em símbolo para vocês compreenderem, e isso também estava na apostila, é a elipse. E ela ocorre por meio da omissão de uma ou mais palavras, sem que isso comprometa a compreensão, a clareza das ideias na construção do parágrafo ou na construção da oração. Vejam que esse símbolo ele está representando dentro desta frase o sujeito. Então, o presidente da República anunciou novas medidas, baixou os juros, elevou o salário mínimo e ainda regulamentou a criação de novos empregos. Imaginem se eu fosse construir esta frase citando o presidente da República em todos os momentos. Aí ficaria até um pouco estranha na composição textual. O presidente da República anunciou novas medidas, o presidente da República baixou os juros, elevou o salário mínimo e ainda o presidente da República regulamentou a criação de novos empregos. Repetições. E essas repetições, elas podem ser substituídas, desde que não comprometa a clareza das ideias da oração. E a elipse, ela é um mecanismo que pode ser utilizado porque ela vai omitir. Eu sei que quem realmente dentro desta construção textual foi o presidente que fez todos esses anúncios, foi ele que baixou os juros, foi ele que elevou o salário mínimo e ainda criou novos empregos. Então, eu não preciso ficar repetindo várias vezes esse sujeito nessa construção textual, tá? Então, eu tenho que deixar e ordenar as frases de uma forma que eu compreenda que todas essas ações estão sendo referenciadas ao presidente da República. Coesão, para a gente ficar assim muito bem alinhado, o que é uma coesão? É a conexão, ela é a ligação, é a harmonia entre os elementos de um texto. Tudo isso que nós vimos até agora são elementos que possibilitam que haja uma compreensão quando se faz
a efetuação de uma leitura. Então, quando percebemos tal definição, nós verificamos que as palavras, as frases e os parágrafos, eles estão muito bem alinhados e eles dão continuidade aos parágrafos, um dá continuidade ao outro. Esses elementos de coesão é que acabam determinando a transição de ideias entre as frases e os parágrafos. Esses elementos que dão sentido e ligam um parágrafo ao outro. Então, as frases, os parágrafos, as orações, elas não ficam soltas dentro do contexto textual. Elas ficam ligadas, elas estão interligadas. É deste modo que a gente consegue compreender, consegue entender qual é a ideia do autor, qual é o sentido, qual é o propósito. Dentro da coesão sequencial, nós vamos encontrar a gradação, que orienta para uma determinada conclusão. Aí, do lado direito da tabela, vocês vão ver quais são os termos que possibilitam essa ligação, essa conexão. Nós temos a conjunção, que são termos que ligam os argumentos em favor de uma conclusão. Também vocês vão encontrar os termos que podem ser utilizados, as palavras que podem ser utilizadas, até para dar coerência na construção do texto. Há a disjunção, que são os argumentos que levam às conclusões opostas. Temos os termos que vocês podem utilizar. Tem a conclusão, que marca a conclusão de um determinado assunto. Temos a comparação, que vai estabelecer uma comparação entre dois elementos com vistas a uma conclusão. Ao lado vocês também têm algumas palavras que possibilitam utilizá-la para que haja essa comparação. Bem, outros exemplos, outros tipos que podem ser utilizados, que eu coloquei para vocês, nós temos o da explicação justificativa, que são termos que vão explicar ou justificar algo que foi dito, escrito, elaborado. Vocês também conseguem visualizar os termos que podem ser utilizados. A contrajunção, que são elementos que ligam o enunciado, faz referência a uma orientação argumentativa. Há o tipo argumento decisivo, que é o elemento que serve para acréscimo à informação. Tem o tipo de generalização e amplificação. Esses elementos é que assinalam uma generalização, uma amplificação do que já foi dito. Então, aí você expande algo que já foi escrito anteriormente em um novo parágrafo. Há o tipo que especificam e exemplificam, que são os elementos que vai especificar algo que está inserido dentro do texto ou exemplificar, vai dar exemplo do que foi dito. E, para finalizar, nós temos a retificação, que é um elemento de correção, ou quando se quer fazer um esclarecimento, ou um desenvolvimento, ou uma redefinição do conteúdo anterior. E a explicitação, confirmação ou ilustração, que são elementos que introduzem o que já foi falado. Então, nós temos ao lado também alguns termos que podem ser utilizados na construção textual. Bem, ao vocês efetuarem a leitura da apostila, os exemplos, os tipos de coesão sequencial, os termos que fazem a conexão, ao lado eu coloquei para vocês na tabela, eu inseri as palavras que podem ser utilizadas como conexão, mas na apostila de vocês há exemplos, que é bom que vocês identifiquem, façam a leitura até para que vocês entendam o que cada tipo, como
como ele age dentro do texto, qual é a sua finalidade dentro desse conjunto textual. A coesão por justaposição, né, para vocês entenderem, ela ocorre para dar sequência ao texto na ordem temporal, ou seja, no tempo ou no espaço de um determinado assunto. Vamos observar os exemplos e vejam que os elementos que marcam a ligação é que vai determinar a coesão textual. O primeiro, vocês vão ver que, como exemplo, ele vai marcar uma sequência de tempo. Vamos ver vamos efetuar a leitura da frase. A mulher abandonara o lar. 1 ano depois, estava arrependida. Há uma marca sequencial, uma marca de sequência temporal. Essa marca de sequência temporal está se referindo ao ano. 1 ano depois, ela estava arrependida. Então, esse 1 ano é uma marca temporal. A segunda frase, ela vai apresentar uma marca de ordenação espacial, de espaço. À direita fica o portão de entrada para o prédio. Então, à direita é uma referência a essa ordenação espacial. A outra frase, ela vai especificar qual é a ordem estabelecida no assunto. O exemplo: em primeiro lugar, devo declarar que aceito a proposta. Então, no primeiro momento, o que se foi decidido? No primeiro lugar, no primeiro momento, eu aceito a proposta. Isso está especificando qual é a ordem no assunto. E por fim, para a gente finalizar essa coesão por justaposição, a frase ela vai marcar, ela vai introduzir uma informação, um dado que vai servir para mudar o assunto na conversação. Vamos ao exemplo. Devemos nos unir para uma decisão acertada. Ponto. Por falar nisso, estamos todos no mesmo barco. Percebam que a frase, ela mudou de contexto, ela mudou de assunto no decorrer da sua construção. Por falar nisso, é um elemento de conexão. Estamos todos no mesmo barco. Ora, eu estava falando de uma decisão acertada. Ao utilizar um termo de conexão que me possibilitou mudar o rumo da conversa, eu já dei uma outra direção. Fugiu do sentido? Não, mas me possibilitou estabelecer uma nova ordem dentro desta construção textual. Devemos nos unir para uma decisão acertada. Por falar nisso, estamos todos no mesmo barco. Bem, a coerência, ela é uma relação que se estabelece entre as partes do texto e que vai criando uma unidade de sentido. Por isso que ao efetuar uma leitura sobre um texto, nós temos que entender a coesão e a coerência. Essa coesão e a coerência que vai nos possibilitar a compreensão e também entender qual é o sentido proposto pelo autor. Existem 2 tipos de coerência, a intratextual e a extratextual. A coerência intratextual, ela está vinculada a um conceito de verdade como pressuposição entre os enunciados, aquilo que foi dito. Ela concerne a não contradição entre as partes do texto. Então, ela não contradiz aquilo que foi dito já.
A coerência extratextual, ela está relacionada ao conceito de verdade como adequação do que já foi dito. Essa adequação, ela está vinculada à realidade e diz respeito ao texto, a algo que está fora do contexto, né? Então, para a gente entender um pouco, eu coloquei alguns exemplos para que vocês compreendam e entendam e consigam também diferenciar essa coerência intratextual e a coerência extratextual. A gente só consegue ter uma compreensão clara quando se está escrevendo ou quando está visualizando exemplos, até para poder conseguir distinguir uma coerência intra da coerência extratextual. Vamos ver um exemplo de coerência intratextual. Eu tenho a primeira frase, que diz que o advogado foi ao fórum, mas ainda não tinha saído de casa. Percebam que há uma incoerência nessa construção, nesta frase, porque você não consegue definir se ele já chegou ao fórum, o advogado, se ele ainda não saiu de casa ou ele ainda continua na casa. Então, por isso que você não consegue interpretar de forma correta qual é o sentido, qual é a mensagem proposta sobre esta frase. Aí nós vamos ver a segunda frase, que ela está com uma coerência intratextual. O advogado não foi ao fórum, pois ele ainda está em casa. Acabei de vê-lo. O pois, ele serve como um elemento conector que dá sentido a esta frase. Aí sim, agora, ao efetuar a leitura desta frase, eu entendo que ele não foi ao fórum porque ele não saiu de casa ainda. Ele continua lá, até porque eu o vi. Então, há uma coerência, uma clareza de interpretação sobre esta frase. Um outro exemplo de coerência intratextual, na primeira frase vocês vão observar que ele, na construção deste parágrafo, utilizou-se um elemento de contrajunção, que é um elemento argumentativo. E não há coerência sobre essa construção, sobre a leitura desta frase. O juiz não foi trabalhar, entretanto estava doente. Se eu estou argumentando, é fato que o juiz não trabalhou, não foi trabalhar porque ele estava doente. O entretanto, ele é um elemento de contrajunção. Ele é utilizado para se argumentar algo que já foi dito. Por isso, na frase seguinte, vocês vão observar que houve a utilização de um outro elemento que trouxe clareza, coerência à construção deste parágrafo. O juiz não foi trabalhar porque estava doente. Percebam que o elemento de conexão, o porquê, trouxe coerência intratextual. Então, deve-se tomar cautela também quando se utiliza esses elementos que fazem essa conexão e que trazem coerência intratextual ou extratextual. Vamos agora a alguns exemplos de coerência extratextual. Lembre que já foi dito que a coerência extratextual ela está relacionada ao conhecimento do mundo, aquilo que é verdade, que ela cai no senso comum. Todos sabem, todos conhecem, então tem essa relação como sendo uma relação de verdade, tá? Que é esse conhecimento de mundo. A galinha estava grávida, é de conhecimento do senso comum.
Fernando Henrique veio ao Tocantins no mês passado. Ora, se isso foi relatado dentro de um texto jornalístico, isso veio a conhecimento do senso comum, é um conhecimento de mundo. Isto é coerência extratextual. Bem, para verificarmos se o texto tem realmente sentido, nós devemos considerar alguns fatores que podem levar à atribuição de significado ao texto. Esses fatores nós podemos dar ênfase ao contexto, à situação, à comunicatividade, ao gênero e ao intertexto. Logo à frente nós vamos ver esses fatores e como eles se relacionam e também como eles dão sentidos na construção do texto. Em relação à clareza e à concisão, elas são duas qualidades que são primordiais dentro da construção de um texto, até que para essa construção o texto ele tem que ser muito bem elaborado, deve-se seguir essas duas qualidades. A primeira qualidade, ela diz respeito à organização das ideias, se essas ideias na construção do texto, elas estão sendo coerentes, elas estão sendo bem formuladas, de modo que não deixe dúvidas ao leitor. O leitor realmente compreenda qual é a proposta apresentada pelo autor. A segunda qualidade está associada à não redundância do texto. O texto ele não pode ser redundante, até porque a clareza e a concisão, elas estão ligadas, elas estão interligadas. Então, essas duas qualidades, elas têm que ser muito bem, vocês como produtores ou como autores, têm que estar bem atentos a essas duas qualidades. Vamos a um exemplo de coesão e coerência textual. Tá? Este texto foi tirado de uma escala educacional, tem a página, tem a referência logo abaixo do exemplo que eu coloquei para vocês. Ao vocês efetuarem a leitura, vocês vão perceber que há uma coesão textual, que há uma coerência textual, até porque vocês efetuaram a leitura e compreenderam o sentido do texto, o propósito do autor. Vamos ao exemplo. Os sem terra fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país porque consideram injusta a atual distribuição de terras. Porém, o ministro da Agricultura considerou a manifestação um ato de rebeldia, uma vez que o projeto de reforma agrária pretende assentar milhares de sem terra. Todos essas palavras que estão em negritos, elas funcionam como conectores, como elementos de conexão que possibilita a coesão e a coerência textual. Eu coloquei para vocês em negrito até para que vocês consigam visualizar quais foram os conectores utilizados e como esses conectores, esses elementos proporcionaram a coesão e a coerência textual. Então, ao vocês efetuarem a leitura deste fragmento de texto, vocês vão perceber que há uma reivindicação dos sem terras, mas que o ministro da Agricultura ele considerou como um ato de rebeldia. Então isso é claro, até porque os sem terra eles estão reivindicando seus direitos, o direito de distribuição de terras. Então
há uma interpretação coesa, uma coerência textual. A partir do momento que vocês compreenderam a mensagem do autor, vocês percebem que o texto ele foi muito bem elaborado, ele teve sim uma organização de ideias, e essas ideias elas foram muito bem explícitas dentro dessa construção textual. A produção de textos ele é um ato de expor por meio das palavras as ideias que queremos passar através do texto, abordando um determinado assunto. Saber como escrever um texto, ele pode ser um pré-requisito para conseguir, às vezes, um bom emprego, conseguir uma vaga na faculdade, quando é uma faculdade que é muito concorrida. Isso que demonstra o porquê que as pessoas precisam escrever bons textos e por que elas devem conseguir se expressar melhor. Então, há essa necessidade. Tudo aquilo que nós vimos até agora são instrumentos que vão possibilitar vocês a escreverem melhor. Né? Esses recursos que vocês viram estão, na verdade, instrumentalizando-os para que vocês consigam elaborar um texto da melhor forma possível. Né? E isso, ao vocês conseguirem escrever bons textos, vocês conseguem também se expressar melhor. Então, a partir do momento que vocês têm essas noções de construção textual, de produção textual, vocês automaticamente começam a se policiar na hora que vocês estão redigindo, na hora que vocês estão digitando, na hora que vocês estão escrevendo alguns termos. É de costume, hoje em dia, as pessoas efetuarem a redução de palavras até para economizar tempo. Mas deve-se pensar também no outro lado. Quem é a pessoa que vai ler? Será que ela vai ter a mesma compreensão que eu estou tendo? Então, esses recursos que estão sendo proporcionados a vocês, é uma forma de instrumentalizá-los para que vocês elaborem bons textos, para que vocês consigam escrever bons textos. Mas é bom lembrar que há também a necessidade da leitura. E esse hábito da leitura ele é essencial para que vocês enriqueçam o vocabulário de vocês. Porque enquanto nós estamos lendo, nós vamos ampliando o nosso vocabulário, nós vamos enriquecendo o nosso vocabulário. E até mesmo nós vamos ampliando o nosso universo interpretativo. Por isso que vocês estão vendo todos esses fatores internos e externos dentro da construção do texto. Vocês estão agora compreendendo o que é um texto, quais são os tipos de textos que podem ser utilizados, quais são elementos que podem ser aplicados na construção de um texto que acabam dando sentido ao texto, dando um propósito à ideia que vocês abordando ou o assunto que vocês estão abordando na construção do texto. Então, o ato da leitura, quando vocês fazem a leitura, vocês estão ampliando, vocês estão aumentando a capacidade de entendimento, no entendimento de forma geral. Essa compreensão de mundo. Vocês enriquecem o vocabulário, vocês ampliam o universo
interpretativo de vocês. Então, a produção do texto, ela traz esses recursos até para que vocês consigam administrar e elaborar essas ideias, os assuntos, os fatos de uma forma muito mais coerente e coesa. Em relação à organização de parágrafos, O parágrafo ele é organizado em torno de uma ideia central, uma ideia núcleo, que a partir dessa ideia que vão sendo desenvolvidas outras ideias, que são chamadas de ideias secundárias. Essa estrutura ela consiste em 3 partes. O parágrafo ele é formado por 3 partes: a ideia principal, as ideias secundárias que vão sendo desenvolvidas a partir dessa ideia central e a conclusão que vai reafirmando essa ideia central, essa ideia principal que vocês tiveram na construção do parágrafo. Geralmente, em parágrafos curtos, não há conclusão. Pode ocorrer? Pode, mas é muito raro acontecer isso. Então, para organizar esses parágrafos, vocês devem definir a extensão, que vai de uma margem em branco, que é o início do parágrafo, até o seu final. Essa estrutura que vai garantir uma unidade de sentido para cada parágrafo do texto. Lembrem das 3 partes, que são essenciais: a ideia central, depois o desenvolvimento das outras ideias que vão partindo em sequência em volta da ideia principal e a conclusão. Tem que se planejar um roteiro que vai nortear essa organização do texto em parágrafos. Você tem que fazer um rascunho. Qual é o roteiro que vocês vão seguir para a organização, para a descrição desses parágrafos? Então, é um investimento que tem que ser feito antes da construção textual. Há um esboço, como eu disse a vocês, esse esboço é um rascunho da estrutura do texto que vai ser produzido a partir da ideia principal, do tema, do assunto que vai ser abordado. E eles têm que se relacionar. Os tópicos eles têm que ser desenvolvidos em núcleos temáticos que vão envolver o assunto principal, o assunto abordado. Tem que ter uma organização de orações, de períodos e de parágrafos. Isso vocês só vão ver a partir do momento que vocês começarem a relembrar tudo aquilo que vocês aprenderam no ensino fundamental e no ensino médio. Na hora que vocês efetuavam, era solicitado que vocês praticassem através de redações, através de narrativas. Então, vocês efetuavam construções de textos utilizando essa organização de parágrafos. Bem, para o planejamento dos parágrafos, eu coloquei para vocês o que está inserida na apostila na página 139, tá? Ela foi sintetizada pelo autor imediato, É uma sequência de seleção que podem nortear vocês a construção de um texto. Essa seleção de formas, elas vão orientando na sequência dos parágrafos de acordo com a ênfase que vocês vão dando o início da construção do texto. Essas formas que vão estabelecer as relações intratextuais e também a segmentação dos parágrafos. É claro que é até bom enfatizar que não há uma fórmula pronta, tá?
Não existe um termo correto a ser utilizado na construção, na organização dos parágrafos, até porque cada autor tem uma forma, uma estrutura, tem um raciocínio muito mais conceitual do que o outro. Então, é importante que vocês sigam algumas recomendações, pode ser que vocês sigam esse enunciado, esse processo que foi proposto na apostila de vocês, ou vocês também podem procurar outros termos que facilitem com que vocês sigam, né, alguns processos, algumas regras que facilite com que vocês construam, planejem os parágrafos do texto que vocês vão elaborar. Bem, chegou o momento de vocês testarem se vocês compreenderam o assunto que foi abordado. Eu procurei colocar exemplos a vocês até para que vocês consigam assimilar um pouco, relacionar um pouco o que está na apostila de vocês. Eu não fugi da regra, a não ser alguns exemplos que eu coloquei para vocês, até para vocês conseguirem realmente relacionar. A gente consegue assimilar o que foi abordado na prática. Então, eu estou disponibilizando para vocês uns exercícios. Eu peço para que vocês façam o exercício, né? Reforço o estudo da apostila. Na apostila também tem alguns exercícios. Abaixo dos exercícios há os comentários que justifiquem a escolha da alternativa, que seja a alternativa correta. E o exercício que eu estou propondo, eu também estou postando o gabarito para vocês confirmarem se a resposta está correta ou se a resposta está errada. É importante que vocês façam o exercício e depois confiram no gabarito se vocês acertaram ou não, se vocês precisam retomar o assunto ou não. Tá? Então, isso é muito importante, até porque vocês conseguem também mapear quais foram as dúvidas que foram surgindo, tá? Na construção na análise, na prática dos exercícios que eu estou colocando para vocês. No mais, bons estudos e até a próxima!